Tranquilo? Tudo ótimo? Vamos na sequência, falávamos de agentes públicos, aquela parte constitucional que é sempre muito cobrada. Vamos agora visualizar os desdobramentos específicos lá da 8.112. Olha aqui, aula de número 20. Na aula passada, nós trabalhamos com aquilo que diz respeito. Então, na aula passada, trabalhamos com aquilo que diz respeito ao servidor e o mandato eletivo. E agora nós vamos falar da linha cronológica. Olha que interessante. Nossa, isso aqui era para ser um 8. Pensa. Agora sim. Linha cronológica do concurseiro. Olha que orgulho. Se Deus quiser, e há de querer, né, Papai do Céu? A linha cronológica da sua vida. Vamos trabalhar com as informações fundamentais e como é que isso pode aparecer para você no dia da prova. Olha aqui. Faz assim, ó. Você está usando a folha nessa posição, inverte ela, usa assim em modo paisagem e vamos preencher inteiramente. Ótimo. Então começa lá, ó. Funciona da seguinte forma. Eu tenho aqui concurso público. Então, primeiro quadradinho, concurso público. Olha você aqui, ó, segundo quadradinho, aprovação. Foi aprovado. Terceiro quadradinho, nomeação. Depois da nomeação, temos a posse. Depois disso, temos o exercício. Depois disso, nós abrimos aqui duas possibilidades e ao final coloca ali 70. Ótimo, essa é a linha. Eu vou pedir para você ir preenchendo cada informação desses quadradinhos, na verdade dos retângulos, né? Primeiro, concurso público. No Brasil, o concurso público é de provas ou provas e títulos. Então, no Brasil, eu tenho concurso público de provas ou de provas e títulos. E qual é a validade? A validade do concurso é de até, olha lá, a validade do concurso é de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Então, cuidado que a validade não é de 2 anos. A validade do concurso é de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Então, o concurso público pode ter validade de 6 meses, de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, mas não pode ter validade de 2 anos e meio. Em 3 anos não pode. Até 2 anos. E se tiver prorrogação, uma única vez por igual período. Lembra, quem foi aprovado em concurso público, o aprovado em concurso público chama-se efetivo. Mas eu posso também fazer parte da administração pública sendo cargo em comissão, sem problemas. Joia? Depois disso, foi aprovado e está aprovado dentro do número de vagas do edital. Tinham lá 30 vagas no edital, você é o 20º lugar. Você tem direito líquido e certo, você tem o chamado direito subjetivo à nomeação. A administração pública, quando ela coloca o número de vagas, ela vincula esse número de vagas. Ela está obrigada a chamar esses indivíduos que estão aprovados dentro do número de vagas. Claro, se for cadastro de reserva, não tem vinculação. Quem está fora do número de vagas também não tem esse mesmo direito. Tranquilo? Fácil? Aí nós temos a nomeação.
A nomeação é ato originário. A nomeação é a primeira manifestação dentro da administração pública. A nomeação é ato unilateral. Anota aí. Nomeação é ato unilateral. O que você precisa fazer para ser nomeado? Absolutamente nada, né? Precisa respirar, precisa estar vivo. Porque quem vai lhe nomear é a autoridade. Então você não precisa fazer nada. Basta estar vivo. Perfeito? Tranquilo até aqui? Ótimo. Quando você foi nomeado, você já é servidor público? Não. Quando você foi nomeado, você ainda não é servidor público. Então você precisa, uma vez nomeado, tomar posse. Qual é o prazo, uma vez nomeado, para tomar posse? 30 dias. Trabalhamos com estes aspectos lá na Lei 8.112. Foi nomeado e tomou posse, perfeito. Vamos para o próximo passo. A posse é um ato bilateral. Sabendo disso, sabendo que a posse é um ato bilateral, é importante lembrar que uma vez que você toma posse, você tem 15 dias para entrar em exercício. Pode tomar posse por procuração, desde que a procuração tenha poderes específicos, e na posse é o momento em que ocorre a investidura. É na posse que você passa a ser considerado um agente público. Perfeito. No exercício, você pode pleitear a estabilidade, como você pode também pleitear a vitaliciedade. A estabilidade, 3 anos de estágio probatório, a vitaliciedade, 2 anos de estágio probatório. Mas não tem saída. Aos 70 anos de idade, seja homem, seja mulher, temos a aposentadoria compulsória, ou seja, tem que ir para casa. A aposentadoria compulsória é a aposentadoria obrigatória, não tem o que fazer. Perfeito? Tranquilo até aqui? Então, é assim que eu quero que você visualize estes aspectos gerais dentro dos agentes públicos, dentro daquilo que diz respeito ao seu edital. Mas vamos para frente. Vamos agora para um novo tema. Nós vamos trabalhar agora um tema interessantíssimo. Qual é o assunto agora? Olha só, dentro de agentes públicos existe lá um mundo de informações. Dentro de agentes públicos nós temos diversos assuntos importantíssimos. Eu quero que você compreenda aqui a questão que diz respeito à improbidade administrativa. Então eu quero agora trabalhar com você a improbidade administrativa. Aí você diz, Barbieri, quais são os dispositivos que eu preciso estudar? O que é que eu preciso visualizar na improbidade administrativa? Você tem que fazer a gentileza de estudar 2 dispositivos. Na verdade, um artigo e uma lei. Basicamente isso. Quais são eles? Eu vou pedir para você fazer a leitura do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal e também da LIA. Quem é a LIA? É a Lei de Improbidade Administrativa. É a Lei 8429 de 92. Lei 8429 de 92. Então, por gentileza, faça a leitura destes 2 dispositivos. Perfeito? Agora vem comigo. Quando nós falamos da improbidade administrativa, eu quero que você entenda o seguinte. Lá no artigo 37, parágrafo 4º, ele é a base da improbidade administrativa.
E sendo ele a base da improbidade administrativa, nós temos aqui que tomar algumas cautelas, algumas considerações iniciais. Então, vem aqui, vamos falar de introdução. Introdução. Base constitucional. Olha lá que espetáculo. A base constitucional da improbidade administrativa, qual é? O 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Nós temos que ter aqui um cuidado na pena que não faz parte, que não compõe o artigo 37, parágrafo 4º. Vem comigo aqui, ó. Pega lá para mim o 37, parágrafo 4º, quer seja uma pergunta da FCC, quer seja uma eventual pergunta do CESP, qual é o nosso cuidado, qual é o ponto aqui que você não pode dar mole. Olha lá. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Quais são as penas que não existem aqui? Vamos lá? Cuidado, duas pegadinhas. Primeira, não fala, então olha, não tem prisão, e cuidado que também não tem, diz ali, ó, suspensão dos direitos políticos, não tem cassação de direitos políticos. Cuidado, cassação de direitos políticos eu não tenho, não permito. Então, muito cuidado, porque não existe a pena de prisão e também não existe a pena de cassação, não existe a pena de cassação dos direitos políticos. Eu tenho pena de suspensão. Fácil até aqui? Beleza? Ótimo. Além disso, nós temos que visualizar qual foi o princípio concretizado. Qual é então? Ó, o PCP aqui é o princípio concretizado pela LIA. A lei de improbidade administrativa, ela concretizou qual princípio? Concretizou o princípio da moralidade pública. Concretizou o princípio da moralidade administrativa. Por quê? Porque eu quero que o administrador seja honesto. Eu quero que o administrador seja íntegro. Eu quero que o administrador seja correto. Eu não admito um administrador safado, corrupto, salafrário. Nem pensar. O administrador tem que ser honesto, correto, sob pena das sanções de improbidade administrativa. Beleza até aqui? Mais um ponto ainda a título de introdução. Nós temos que visualizar o seguinte: as sanções. Sanções. Para um ato de improbidade administrativa, então, para um único ato de improbidade administrativa, eu posso ter uma sanção civil. O agente público pode responder também uma sanção penal. Pode responder uma sanção administrativa. E tem ainda quem defenda a possibilidade da sanção política, a suspensão do direito de votar e ser votado. Suspensão da sanção política. Então, para um único ato de improbidade, posso incidir, posso acumular todas essas sanções? Posso.
sanção civil, sanção penal, sanção administrativa e para quem defende também a sanção política. Mas necessariamente, sempre eu tenho que aplicar todas elas? Não, necessariamente não. Vai depender do caso concreto. Quanto maior o grau de reprovação, maior o número de sanções que incidirão. Perfeito. E se eu acumular todas elas? Tem o famoso bis in idem, aquele ato ilegal que ninguém pode ser punido mais de uma vez pelo mesmo ato? Não tem bis in idem. Pode aplicar todas juntas? Pode. Aí eu lhe pergunto, tá bom, um ato de improbidade gera sanção civil, gera sanção penal, gera sanção administrativa e ainda sanção política. Agora quero saber, qual é a natureza jurídica da ação de improbidade? Onde é que ela vai tramitar? Como é que trabalha com essa ação? Vem para cá, olha só. Ainda dentro do ponto 1? Não mais dentro do ponto 1. Agora ponto 2. Não em azul, né? Natureza jurídica da improbidade. Natureza jurídica. Olha que interessante. Tanto o STJ quanto o STF afirmaram o seguinte entendimento. A ação de improbidade é uma ação civil. E por ser uma ação civil, ela tramita lá no juiz da vara civil, em primeiro grau de jurisdição. E mais, olha que interessante, por ser uma ação civil, não se aplica prerrogativa de foro, não se aplica prerrogativa de função e não se aplica o foro privilegiado. Por quê? Porque prerrogativa de foro, prerrogativa de função, foro privilegiado, algumas autoridades que respondem perante alguns tribunais determinados, são todos institutos das ações penais, das ações processuais penais. Quando na verdade, o que nós temos aqui, é o quê? É uma ação civil. Então muito cuidado, porque na sua prova pode aparecer que a improbidade administrativa é uma ação administrativa, é uma ação penal, nada disso. Ela é uma ação civil, vai ser protocolada, começa a correr lá no primeiro grau de jurisdição perante o juiz singular da vara civil, e eu não falo de prerrogativa de foro, não falo de prerrogativa de função, não falo de foro privilegiado, porque são institutos do processo penal. Então, o senador responde no Supremo Tribunal Federal, aquele papo todo. Mas isso são para as ações penais. Aqui, você lembra que a improbidade é uma ação civil, isso está pacificado no STJ e no STF. Lindo? Beleza? Acertou a questão, né? Vamos na sequência. Vem para cá. A pergunta que eu lhe faço agora é a seguinte. Eu posso aplicar o princípio da insignificância? Vamos lá. Ponto de número 3. Princípio da insignificância. Também conhecido como princípio da bagatela. Princípio da insignificância, princípio da bagatela. Eu posso aplicar o princípio da insignificância, o princípio da bagatela, no processo administrativo, ou melhor dizendo, na improbidade administrativa? Então, corrigindo, eu posso aplicar o princípio da insignificância, o princípio da bagatela na improbidade administrativa? Não, não posso. Porque não existe um ato de improbidade mais ou menos ilícito. Não existe um ato de improbidade que fere mais ou menos a probidade administrativa. Em outras palavras, não existe um ato de improbidade mais ou menos desonesto. Só para que você saiba, o princípio da insignificância, ele afasta a responsabilidade criminal daquele indivíduo que furtou uma tampinha de caneta Bic,
que furtou um objeto ínfimo, de pequeno ou irrisório valor, com baixo grau de reprovação, né? Não tem porquê, foi lá e furtou uma bala, vai prender o sujeito. Mas o princípio da insignificância, o princípio da bagatela, não se aplica na esfera administrativa. Vamos anotar? Quando eu digo não se aplica na esfera administrativa, leia-se, ó. Não se aplica na improbidade administrativa. Por quê? Porque a improbidade administrativa fere a moralidade pública. E não existe uma lesão mais ou menos grave à moralidade pública. Não existe isso. Então, não se aplica na improbidade administrativa o princípio da insignificância, o princípio da bagatela. Perfeito? Joia? Depois disso, eu quero que você visualize a relação entre os artigos. Olha lá, vamos relacionar aqui os artigos 37, parágrafo 4º da Constituição Federal e 12 da LIA. O artigo 37, parágrafo 4º, nós já trabalhamos com ele. O que diz o 37, parágrafo 4º? Fala da base, né, constitucional da improbidade administrativa. E o 12 da LIA? O 12 fala do rol das sanções. No resumo, nós temos a seguinte situação. Eu tenho sanções que estão no artigo 12, que não estão na Constituição Federal. Então, eu tenho sanções que estão no artigo 12, que não estão na Constituição Federal. E a pergunta é, a relação entre o artigo 12 da LIA e o 37, parágrafo 4º da Constituição Federal é uma relação de soma, é uma relação de inclusão ou as penas que não estiverem na Constituição são inconstitucionais? E agora? É uma relação de inclusão ou é uma relação de exclusão? A relação é de inclusão. Vamos anotar? Então, o artigo 12 da LIA mais o 37, parágrafo 4º da Constituição Federal possuem aqui uma relação de inclusão. É uma relação de soma. As penas vão ter ali uma relação de complementariedade. Perfeito? Fácil até aqui? Vamos para frente. Ponto de número 5. Quem pode ser réu na LIA? Quem é que pode ser réu na improbidade administrativa nos termos da Lei 8429 de 92? Lembra da leitura dos artigos 2º e 3º da LIA. Faça a leitura dos artigos 2º e 3º da LIA. Primeiro ponto, pergunta a você. O voluntário, ele pode responder a uma ação de improbidade administrativa nos termos da LIA? Se diz, Barbieri, o voluntário é aquele pobre coitado que trabalha e não ganha nada em troca, né? O voluntário pode. Olha o artigo 2º da Lei 9784. Vem comigo aqui, pega lá, artigo 2º da Lei 9784, não, desculpa, da Lei 8429, perdão. Artigo 2º da Lei 8429 de 92. Olha o que diz o artigo 2º. Reputa-se agente público, para os efeitos dessa lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Perfeito. Então a compreensão de agente público aqui é bem ampla. Pergunto, o voluntário responde pela LIA? Sim, o voluntário responde. Então o voluntário responde. Sim. Depois disso,
O empregado público responde pela LIA? Sim. O servidor público. Então, o servidor público também responde pela LIA? Perfeitamente. Quer seja quem tem cargo em comissão, quer seja quem é efetivo. Agora, muito cuidado. Olha lá. E o agente político? Cuidado com esse cara, hein? Pegadinha. E o agente político? Nós temos que dividir o agente político. Uma parte deles responde pela lei dos crimes de responsabilidade, e a outra parte responderá pela LIA. Então pera lá. Vamos imaginar. Presidente da República, ministros de Estado, ministros do Supremo Tribunal Federal, governadores de Estado, Procurador-Geral da República. Eles vão responder perante o Supremo Tribunal Federal. Na lei de crime de responsabilidade. Isso mesmo. Mas lá consta improbidade administrativa? Consta, sem sombra de dúvidas. E mais? E vereador, prefeito, eles respondem onde? Respondem na LIA. Então, qual que é a conclusão? Uma parte dos agentes políticos responderá por crime de responsabilidade. A outra parte dos agentes políticos pela LIA. Fácil? Então vamos colocar aqui o exemplo. Na hora da prova você lembra. Quem é que responde pela LIA? Por exemplo, o vereador. É eleito, é agente político. Quem é que responde pela lei dos crimes de responsabilidade? Por exemplo, o presidente da República. Depois o artigo 84, 85 da Constituição Federal trabalha com isso. E ainda, então aqui letra D. Na letra E, eu lhe pergunto, e o particular? Interessante. O particular você vai separar o particular só ou o particular mais o agente público. Então eu tenho o particular sozinho ou o particular acompanhado do agente público. Agora você pergunta, Barbieri, e aí? O particular sempre responderá pela ação de improbidade administrativa? E agora, hein? Cuidado. Pega para mim o artigo 3º. Vamos lá. Artigo 3º da LIA. Olha só. As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, quem não é agente público é particular, induz ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta. Na próxima aula eu venho para lhe explicar os desdobramentos do artigo 3º e continuarmos o estudo da LIA. Combinado? Grande abraço para você, tudo de bom e até a nossa próxima aula.